Fala galera, tudo bem? Aqui é o Professor FT e hoje a gente vai tratar de um tema que está aí assustando muita gente muito interessada nesse tema, que é o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho e o desenvolvimento dos países. Então, se você curte esse tema, se você tem interesse, está preocupado aí com o futuro do seu trabalho e o impacto da inteligência artificial, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e de acompanhar até o final. Toca a vinheta aí. Então hoje a gente vai entender qual é o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho e, consequentemente, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico, né, o crescimento dos países. Primeiro vale destacar, né, o que é a inteligência artificial. Né? A gente fala tanto aí de inteligência artificial, vê tanta gente falando muita coisa, mas resumidamente a inteligência artificial são tecnologias que permitem às máquinas executarem e automatizarem processos, aprenderem com eles e começarem a criar novos padrões, produtos e análises a partir de toda essa dinâmica de execução de tarefas e de aprendizado, né? O grande aprendizado de máquinas. A gente já teve vários filmes que abordaram isso, né? Eu, Robô, onde você vê o desenvolvimento ali de equipamentos e de máquinas onde começam a ter vida praticamente independente, auxiliando ali na atividade das empresas, né, e na vida das pessoas como assistentes pessoais. E aí, nesse processo, né, de desenvolvimento e nessa característica da inteligência artificial, talvez a gente esteja vivendo a grande transformação produtiva do mundo que vai mudar completamente os próximos anos, as próximas décadas e talvez os próximos séculos. Né? Então a gente pode estar vivendo aí uma quarta, uma quinta revolução industrial, né, que vai alterar completamente o funcionamento da dinâmica econômica e da vida das pessoas. E isso a gente está vendo dia após dia, de forma viva, né? A gente está acompanhando essa agenda cotidianamente. E aí vem muito receio das pessoas, que é, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu tenho futuro? Será que a profissão que eu estou escolhendo faz sentido, né, com isso tudo que está na mesa? O que a gente já sabe? A gente já sabe que muito provavelmente a forma como a inteligência artificial vai impactar de fato a vida das pessoas e o processo produtivo vai ser via o mercado de trabalho. Então, de fato, faz sentido a gente se preocupar e se perguntar: será que a minha profissão é ameaçada pela inteligência artificial? Né? O FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ele fez um estudo recentemente, publicado aí no ano passado, tratando disso, né, analisando qual é o impacto da inteligência artificial sobre a estrutura do mercado de trabalho. E aí o FMI destaca alguns pontos que são importantes nesse processo de análise. Primeiro, entender como que é a estrutura produtiva dos países. Depois, entender como que é a estrutura produtiva, né, mas olhando como que é a dinâmica do mercado de trabalho e como que se dá a qualificação desse mercado de trabalho. E aí, por fim, entender de forma comparativa como que os países estão posicionados internacionalmente e quais são essas suas características nesse mundo mais globalizado. Esses são os pontos fundamentais que possibilitam a gente entender como que um país ou não está exposto à inteligência artificial. Um dado muito surpreendente ali no relatório do FMI foi que ele apontou que 40% dos empregos globais estão ameaçados em algum nível pela inteligência artificial. E isso gera um certo susto, né? Você quer dizer que 40% dos empregados, né, dos trabalhadores mundiais vão perder seu emprego? Não, não é isso que quer dizer esse 40% de exposição. Isso quer dizer que tem ali um certo nível, que 40% dos empregos eles vão sofrer impactos mais fortes ou mais fracos diretamente pelo avanço da inteligência artificial. Isso não há dúvida. E aí, nesse processo de dinâmica e de impacto, a gente tem que separar ali dois efeitos centrais, que um é o efeito substituição e o outro é o efeito complementariedade com a inteligência artificial. E aí aqui vale destacar que existem profissões que têm uma grande complementariedade, uma sinergia com o avanço da inteligência artificial. E essa sinergia, essa complementariedade é extremamente positiva para a dinâmica de ganhos de produtividade, ou seja, de desenvolvimento. Na substituição, a gente tem, de fato, uma concorrência, porque é possível substituir inteligência artificial, máquinas e equipamentos por pessoas, por empregos diretos, né? E aí aqui vale lembrar que toda essa dinâmica ela pode gerar um desemprego. Só que no processo de desemprego, a gente vai falar isso daqui a pouco, você também tem efeitos de produtividade e é importante no processo de desenvolvimento. Mas é na linha de substituição que a gente tem que focar muito
e entender se a gente está bem posicionado ou não. Inclusive, esse é o motivo aqui de estar destacando esse relatório do FMI para vocês. Então, o FMI trouxe um dado ali que 40% dos empregos, né, estão expostos à inteligência artificial. E aí, surpreendentemente, ele disse que 60% dos empregos que estão expostos, eles estão focalizados nas economias desenvolvidas. Então, o que muito se esperava, né, falando assim, não, os países desenvolvidos ou os países do norte, né, tem vários termos aí para chamar esses países mais desenvolvidos, né, esses países vão se dar bem nesse desenvolvimento, porque e nesse avanço da inteligência artificial, porque existe ali uma dominância sobre o capital e eles querem imperializar, né, e conquistar novamente o Sul. Existem vários comentários, né, várias linhas que pensam nessas linhas conspiratórias, né, de dominância internacional e do imperialismo que nunca se acaba, né? Só que o que a gente viu? Que de fato os empregos das economias desenvolvidas são os que mais estão expostos ao avanço da inteligência artificial. Nas economias avançadas, cerca de 27% dos empregos estão expostos à inteligência artificial. Nas economias em desenvolvimento, né, as economias emergentes, a gente tem um grau de exposição que varia entre 16% e 24%. E nas economias subdesenvolvidas, surpreendentemente, é o menor grau de exposição. A gente tem uma exposição entre 8% e 18%. Então aqui choca um pouco o que muitas pessoas pensam, né? Falam, não, são os países envolvidos que vão se dar bem nessa. Não, está todo mundo afetado e exposto aqui. Qual que é o principal fato para você se expor diretamente ou no maior grau à inteligência artificial? Primeiro, é o nível de automatização do seu processo de trabalho. Se o seu trabalho ele é muito commodity, né, ele não tem muita participação ali da sua criatividade ou de criação, né, simplesmente executar uma tarefa muito simples, de fato você pode caminhar para o mundo onde as máquinas consigam substituir isso via o seu avanço, né, especialmente com essa grande capacidade do aprendizado das máquinas, né, aí no caso da IA. Em tarefas e em funções onde você necessita da criatividade humana, onde o trato humano ele é extremamente importante para aquela atividade, essa atividade específica ela está menos suscetível à substituição por inteligência artificial. E aí vem a grande surpresa, né, que nas economias subdesenvolvidas, nas economias em desenvolvimento, você tem uma estrutura produtiva, uma estrutura do mercado de trabalho com uma menor exposição a essa substituição, porque os processos às vezes são mais artesanais do que o das economias desenvolvidas. E aí vale lembrar, né, aqui o foco do Brasil, é que o Brasil, né, ele tem um grau de exposição um pouco elevado comparado aos seus pares, né? Então a gente está falando de um grau de exposição do Brasil, segundo o relatório do FMI, de 41%, ao passo que, por exemplo, a Índia, que é o emergente mais bem posicionado nessa agenda de prospectiva, né, que o FMI traz, ela tem uma exposição de 26%. E aí aqui a gente tem que destacar e fazer um parênteses, que é muito importante a gente discutir qual que é a competitividade do Brasil no cenário internacional, especialmente em relação aos seus pares, aos países do BRICS, inclusive, né? O Brasil vem perdendo posicionamento internacional, seja por um ambiente de negócios muito complexo, que envolve carga tributária muito elevada, complexidade no sistema tributário, sistema de crédito muito caro e muito escasso, né, e o custo da mão de obra e a baixa qualificação dessa mão de obra. Então o Brasil vem perdendo oportunidades aí nas últimas décadas e a gente vem se afastando dos nossos pares. E aí, olhando a Índia, vale muito a gente se preocupar e tentar pensar, né, refletir e buscar uma forma como o país pode se desenvolver para a gente recuperar esse tempo perdido e colar nos nossos pares. Aqui no Brasil, a grande missão nessa agenda da inteligência artificial e do desenvolvimento, acho que a gente pode destacar e elencar a educação como o nosso grande calcanhar de Aquiles. É aqui que pega a economia brasileira, porque o Brasil, infelizmente, né, a gente está mal posicionado em rankings internacionais de aprendizagem de qualidade, né? E o nosso capital humano, né, e a produtividade do trabalho brasileira vem performando mal nas últimas décadas, né? A nossa produtividade do trabalho ela é baixa e ela é estável, ela é constante, né? Ligeiramente declinante, inclusive. Isso coloca desafios para o desenvolvimento brasileiro, porque a gente não consegue dar saltos ali de produção devido à alocação de trabalho, porque a nossa produtividade, infelizmente, é baixa. E isso é preocupante, né? Outros países, especialmente no caso da Índia, eles vêm buscando e vêm conseguindo ser bem-sucedidos numa agenda de aumento de produtividade do trabalho.
Então essa população, esses trabalhadores estão se tornando cada vez mais sofisticados e isso aumenta a probabilidade de você ter inovações disruptivas, de você conseguir trazer saltos de crescimento pelo desenvolvimento tecnológico sendo criado internamente, né? Isso é algo que a Índia se destaca fortemente perante seus pares, né? A Índia tem a fama de ser um país criador, né? Um exportador de cérebros, né? E aí no sistema, né, de produção de conhecimento, né, e na formação da Índia, o que a gente vê? Que eles têm uma grande vantagem internacional na produção de cérebros focado em ciências duras, especialmente em matemática e física. E aí no desenvolvimento da inteligência artificial e do avanço tecnológico para a produção, né, em todo esse avanço da produtividade global, matemática e física são conhecimentos elementares para colocar o país numa melhor trajetória de crescimento. E aí a Índia se destaca. Por outro lado, o Brasil, a gente está indo cada vez pior nessa agenda da matemática. Eu sou economista, né? E eu observo isso no dia a dia em universidades, né, em faculdades de economia, onde cada vez mais a gente vê embates e muitas universidades buscando se afastar da matemática, tentando trazer ali um viés ideológico para as ciências, né, para a parte quantitativa. E isso é um desserviço para toda a nossa agenda de desenvolvimento e de capital humano. A matemática é uma ferramenta extremamente importante e a nossa baixa nível de habilidades quantitativas e matemáticas colocam desafios significativos para o desenvolvimento do mercado e do país. E aí, em termos práticos, né, vem uma grande preocupação em toda essa dinâmica de crescimento, produtividade, qualificação do trabalho, que são os efeitos sobre desigualdade. Né? Esse é um tema muito sensível para o Brasil, muito sensível para muitos emergentes, e de fato o avanço da inteligência artificial e essa exposição a alguns empregos para a inteligência artificial pode ter um impacto direto e significativo sobre os níveis de desigualdade. Isso o próprio FMI aponta no seu relatório. E aí aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, né, nessa questão de desigualdade, crescimento, inteligência artificial, que é o crescimento econômico. A gente pode simplificar ele por uma função que é explicada por dois fatores centrais no processo produtivo: o capital, né, máquinas e equipamentos de forma geral, e trabalho, né, os trabalhadores, né, pessoas. A combinação de máquinas e pessoas gera o produto, né, gera o PIB, gera produção. Então, todo o crescimento vai ser pautado por isso. E aí a gente discute sempre dois parâmetros que são derivados dessa função, que é a produtividade dos fatores de produção, ou seja, produtividade do capital e produtividade do trabalho. Lembra que eu falei aquela questão do substituição e complementariedade? Né? O grande ponto que a inteligência artificial vem trazendo para as economias, né, e o próprio FMI aponta como talvez o principal vetor de transformação dos países, a produtividade do capital, porque a inteligência artificial ela pode estar representando ali uma transformação extremamente disruptiva e uma transformação completa sobre a produtividade do capital, podendo agregar cada vez mais produtividade ao capital. E aí aqui a gente tem que explicar um pouquinho o processo de desenvolvimento e um conceito que os economistas sempre falam de ceteris paribus. Porque é o seguinte, quando a gente fala em ceteris paribus, a gente pega um fator de produção, né, um fator ali da equação, e presume tudo mais constante. Né? Então, ganhos de produtividade, eles ocorrem quando você tem um fator de produção sendo alterado e os outros fatores constantes. Então, no caso, o produto e o trabalho aqui. Então, se a produtividade do capital aumentar, presumindo constante a intensidade de trabalho e o produto, o que você tem? Você vai precisar alocar menos capital, né? Porque aquele capital ele é mais produtivo. Né? Então, você entrega o mesmo produto com menos fator de produção precisando ser alocado. Né? Da mesma forma, né, se você conseguir aumentar a produtividade do capital e mantiver constante o seu nível de capital, o produto cresce, porque você vai conseguir entregar muito mais produto com a mesma quantidade de capital alocado. Então, o processo de ganhos de produtividade do capital é extremamente importante para o desenvolvimento de longo prazo dos países. E aí vem o fator que faz parte da dinâmica, e essa é uma questão matemática, essa é uma questão natural do processo de desenvolvimento. Não adianta a gente ignorar, que é o seguinte: toda vez que você aumenta a produtividade do capital, na visão de ceteris paribus, o que acontece? Como o produto está constante, você pode substituir capital por trabalho. Então aí é nesse dilema que entra o peso da desigualdade, porque com o aumento da produtividade do capital, você pode ter desemprego, porque as pessoas
não precisa mais de tantos trabalhadores para entregar aquela mesma quantidade de produto. Então, se o ambiente de negócio da economia não tiver propício ao crescimento e ao desenvolvimento, os ganhos de produtividade do capital vão gerar obrigatoriamente desemprego. E aí você aciona o coração da desigualdade, porque aí você distancia trabalhadores, inclusive, com menor capacidade, né, com menor qualificação, que ganham normalmente menos, que estão normalmente na base da pirâmide social, você distancia ele ainda mais do topo da pirâmide. E aí aqui a gente consegue acionar aquele efeito complementariedade. Por quê? As funções no mercado de trabalho, que são extremamente produtivas e sinérgicas a esse desenvolvimento tecnológico que a inteligência artificial vai trazer, ela possibilita você ter ganhos de remuneração, porque aquele trabalho se torna cada vez mais essencial e a produtividade desse trabalhador aumenta, a produtividade do trabalho aumenta. Quando a produtividade do trabalho aumenta, o que aumenta também é a sua remuneração. Então, essa inclusive é a importância da escolaridade e do capital humano. Você melhorar a qualificação dos seus trabalhadores, é por esse instrumento que você consegue garantir ganhos salariais adequados para ele, porque você torna esse profissional cada vez mais fundamental para toda a engrenagem produtiva do sistema do país. Tá? Então, a preocupação que a gente tem aqui é com o ambiente de negócios brasileiro, né? Então, o ambiente de negócio brasileiro, infelizmente, ele é ruim. A gente está piorando esse ambiente de negócio cada vez mais, né? O custo Brasil hoje já representa quase 20% do PIB e isso é preocupante, porque a transformação dos países, a mudança tecnológica, ela está aí, não tem o que fazer. Isso vai ocorrer, já está ocorrendo. Se a gente ignorar essa agenda, a gente vai colocar o país cada vez mais distante do caminho da prosperidade, de um caminho de prosperidade, de desenvolvimento, porque a gente vai perdendo essas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E isso é muito triste. E quem paga esse preço sempre é a população, é o país, né? Então, lembra que a gente falou, que a gente conectou aqui, que o ponto-chave do efeito da inteligência artificial é a educação? É por isso que a gente precisa sempre destacar, e muitos especialistas trazem e colocam na mesa o debate, que o Brasil ele precisa se preocupar um pouco mais com o efeito, com a eficiência das suas políticas públicas, né, das suas ações, e não simplesmente só com gasto. As pessoas ficam às vezes falando muito, não, a gente precisa investir o dobro, o triplo em educação, mas será que a gente não precisa? Obviamente precisa de mais recurso em educação sempre é bem-vindo, mas a gente precisa focar primariamente na eficiência. Será que o gasto que está sendo colocado tem o retorno adequado? Será que os índices de aprendizagem internacional estão evidenciando, né, o sucesso da nossa política, do nosso sistema educacional? O que a gente vê nas últimas décadas é que não. O Brasil vem piorando a sua qualidade de educação. E isso é muito preocupante, porque toda essa transformação tecnológica ela é muito rápida. E aí a gente pode estar formando um mar de profissionais que não têm condições de lidar com esse mundo moderno, mais intensivo em tecnologia e capital. E aí fica desafiador conseguir trilhar um caminho de crescimento e de desenvolvimento satisfatório e que nos coloquem como uma nação desenvolvida, que o Brasil há muitas décadas está travado ali na armadilha da renda média, né, tendo um PIB per capita próximo de 10 mil dólares, né, e a gente já perdeu algumas janelas de desenvolvimento que outros países aproveitaram, como por exemplo o boom demográfico, né? A gente já não tem mais aquela capacidade de oferta demográfica que tinha. A população brasileira está envelhecendo a passos largos, né? E aí a nossa capacidade de criar um ambiente educacional, de qualidade, de capital de humano eficiente, né, e muito produtivo, não está se apresentando aqui, e aí vale a preocupação. E aí nessa dinâmica de produtividade, de substituição de capital e trabalho, de complementariedade, né, com a inteligência artificial no capital e substituição da inteligência artificial com o trabalho, a gente entende que se a gente conseguir aumentar a produtividade do trabalho, aumentar a produtividade do capital, a única consequência possível é o crescimento, é o desenvolvimento, né? E aí vale lembrar aqui a importância da gente tentar buscar esse ambiente de negócio extremamente importante. E aí vamos fazer um parênteses aqui de alguns temas que são polêmicos, que estão em discussão. Por exemplo, jornada 6x1, ganhos reais de salário mínimo ano após ano, de forma ininterrupta, né? E algumas obrigatoriedades e restrições para garantir geração de emprego artificial, né? Ou buscar maiores resistências nos processos de demissões, né? Contratar e demitir no Brasil é uma escolha muito cara para as empresas. E isso reflete na nossa
rigidez do mercado de trabalho, né? A variável desemprego no Brasil sempre é a última a responder, porque como é um investimento de médio e longo prazo para aquele empresário contratar uma pessoa a mais sobre carteira assinada e etc., ele espera realmente que aquela unidade a mais de trabalho seja extremamente crucial para o seu processo, porque se algo der errado, o custo da demissão às vezes pode levar aquele negócio à falência. E aqui a gente se preocupa, lembra, com a dinâmica da desigualdade, porque não adianta fugir disso, né? Então, toda vez que a gente cria jornadas de trabalho, né, via leis, que geram aumento de pressão sobre a estrutura de custo dos negócios brasileiros, toda vez que você aumenta o salário mínimo sem ter um aumento de produtividade no trabalho, e toda vez que você cria essas obrigações ou restrições para a dinâmica do mercado de trabalho, você está pressionando o custo do trabalho. E aí a produtividade ela é diminuída, porque aquele trabalhador, lembra que a análise é ceteris paribus, aquela quantidade de trabalho alocada, ela gera o mesmo produto. Então, se aquela unidade de trabalho que gera o mesmo produto custar um pouco mais, o que quer dizer? Quer dizer que você diminuiu produtividade. E isso afeta toda a trajetória de crescimento de longo prazo do Brasil. E a inteligência artificial, conectando aqui, ela pode ser um catalisador de toda essa transformação. E aí você pode pegar uma parcela significativa desses trabalhadores e colocar em risco, ao passo que outras vão crescer e vão se desenvolver muito mais. E aí, como você tem essa distância entre esses extremos do perfil do capital humano, você vai ter um efeito direto na desigualdade do país e isso afeta e piora toda a capacidade de crescimento novamente da economia, porque todo o sistema econômico ele é interligado. Então não é tão simples, eu vou garantir que todo mundo vai ter emprego e todo mundo vai ganhar 10 mil reais. Será que a gente tem capacidade de pagar para todo mundo 10 mil reais? Pô, eu queria que todo mundo ganhasse R$1 milhão por dia, né? Será que a gente tem capacidade de geração de riqueza para trazer isso? Será que essa isonomia de rendimentos, né, essa forçação dessa isonomia de rendimentos, será que ela maximiza a nossa capacidade de gerar inovação? Será que ela maximiza a nossa capacidade de crescer? Né? Muito se fala sobre um pedaço só da literatura aí socialista e tal. Fala, não, os trabalhadores têm que se apropriar do meio de produção e o socialista pode ter iPhone e blá, blá, blá. Beleza, mas será que existiria iPhone se não tivesse incentivo à diferenciação? Será que o Steve Jobs, que estava lá estudando em Stanford, acho que Stanford, né, ele teria parado para tentar criar um novo sistema disruptivo, elegante, ter criado o iPod, ter criado o iPhone, ter revolucionado todo o sistema de telecomunicações e como que a gente vive? Será que se todo mundo se apropriasse disso, se fosse isonômico todo esse sistema de remuneração, será que a gente teria um dia visto a criação da Apple, da Microsoft? Será que teria existido o carro a combustão? Então, a importância que se dá aqui é a diferenciação de remuneração. Isso é o que aciona o espírito do empreendedor. E aí eu sempre tento explicar para as pessoas, né, em palestras ou em aula, o seguinte, mesmo o pessoal que é mais ligado a essas linhas da esquerda, né, da teoria econômica, né, e social, tem que lembrar uma coisa, que o Schumpeter, né, que é o cara aí que toda a microeconomia heterodoxa sempre gosta de pegar, ele falava, o empresário, né, aquela empresa, né, aquele empresário, ele só vai investir em inovação porque ele tenta capturar lucros de monopólio. Ele tenta diferenciar o produto dele a um nível que por um determinado tempo ele é exclusivo. E aí é nessa exclusividade que ele consegue ter ganhos absurdos, ele consegue surfar nesse delta de monopólio. E aí, com o passar do tempo, a tecnologia dele é assimilada pelos concorrentes, os concorrentes vão ver esse delta de ganho ali que ele está tendo e vão migrar para o mercado dele, esse delta vai diminuindo até o ponto que ele chega no lucro econômico zero, que é a condição de concorrência perfeita. Só que nessa dinâmica, enquanto os concorrentes estão vindo para assimilar e zerar esse delta de monopólio que ele está capturando, ele está buscando uma nova inovação para se diferenciar novamente. E aí, bum, ele inova, se diferencia, captura outro delta de monopólio e aí o sistema vai avançando. É por ali, é por esse instrumento, nessa dinâmica, que se cria desenvolvimento econômico. E isso está inserido dentro da nossa dinâmica de crescimento de longo prazo. É a capacidade de aumentar o capital, de aumentar a agregação de tecnologia nos processos produtivos que gera descolamento das nossas capacidades de crescimento de longo prazo. Então isso é muito relevante. E aí aqui a inteligência artificial, ela é um grande instrumento para isso, né? Porque como a gente está diferenciando toda a capacidade de produtividade do capital e produtividade do trabalho, consequentemente, em algum nível, a gente está conseguindo criar mecanismos de
descolar, de criar mais espaços de crescimento no longo prazo, e é tão importante discutir esse ponto. Então eu deixo com vocês aqui o questionamento para o encerramento aqui do vídeo. A inteligência artificial, ela é uma oportunidade ou um desafio para o Brasil? Será que o Brasil está bem posicionado nessa agenda que vai vir forte nos próximos anos? Será que a gente vai conseguir capturar esse delta de oportunidade, descolar a nossa capacidade de crescimento e desenvolvimento? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha aí com seus colegas. Vamos tentar trazer um ambiente de discussão do problema em si, na raiz dele, e tentar trazer uma trajetória positiva e de construção sólida para o desenvolvimento do nosso país. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço.